Olá, segunda-feira, 10 de fevereiro, e você vai ver no Ordem do Dia. A Assembleia envia mais um caminhão com doações para vítimas das chuvas do sul do estado. A semana começa movimentada no Legislativo. Comissões de Segurança, Educação e Finanças se reúnem. À tarde tem sessão ordinária e, para fechar a noite, sessão solene. Emissão de carteira de identidade rápida e com horário marcado. Saiba como agendar atendimento no posto de identificação que funciona na casa. Tudo isso e muito mais aqui no Ordem do Dia. E a gente começa falando dos trabalhos parlamentares dessa segunda-feira. E quem conta pra gente sobre a agenda prevista para hoje é a repórter Gabriela Zorzal. Bom dia, Gabi. E o que você traz de destaque hoje das atividades legislativas? Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Bom, hoje às 11 horas nós vamos ter a reunião da Comissão de Segurança aqui mesmo no plenário Dirceu Cardoso. Durante a Ordem do Dia a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre essa agenda. Eu vou aproveitar, na verdade, para destacar a agenda da Comissão de Educação, que está marcada para 1h da tarde. Hoje o colegiado vai conhecer o trabalho do Instituto Ponte. Essa entidade ela atua desde 2014 na captação de recursos financeiros para a área social. Eu conversei com a coordenadora pedagógica do Instituto Ponte, a Verônica Lopes, conversei por telefone justamente para adiantar essa apuração logo cedo para o Ordem do Dia. Ela adiantou para a gente que esse projeto atua identificando jovens da periferia, de famílias de baixa renda e potencializando as suas habilidades com diversas atividades esportivas, reforço escolar, aulas de inglês, enfim. Atualmente são mais de 150 alunos atendidos por esse projeto e eles são acompanhados até sair da universidade. A entidade ela é identificada como uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. Então, só para reforçar, a Comissão de Educação, 1h da tarde. Também temos a previsão da Comissão de Finanças, 1h30. Segunda-feira a gente já sabe que é dia de sessão ordinária, às 3 da tarde, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. E às 6 da noite, uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Só antes de devolver a bola para você aí, Bernardo, no estúdio, eu aproveito só para reforçar que todas essas atividades, todas essas agendas legislativas são acompanhadas pela nossa equipe. Então a gente tem cobertura completa, sempre no nosso portal de notícias e também nos nossos jornais diários. Com você, Bernardo. Muito obrigado, Gabi, pelas suas informações. E a Assembleia Legislativa enviou o último caminhão de doações para as vítimas das chuvas que atingiram o sul do Espírito Santo. Os materiais recolhidos foram enviados para Bom Jesus do Norte. E desta vez teve geladeira, sofá, colchões e, como sempre, muita solidariedade. A Assembleia Legislativa arrecadou mais de 100 toneladas de doações para os atingidos pelas chuvas no estado. A mobilização contou com o envolvimento da sociedade capixaba e dos servidores da casa desde o início das enchentes, em 17 de janeiro. 22 municípios do estado sofreram fortes perdas com as chuvas. A campanha de arrecadação de donativos da Assembleia Legislativa terminou oficialmente na semana passada, mas a casa continuou recebendo doações dos capixabas. Olha só, tem até geladeira, micro-ondas, fogão e ali atrás, olha, tem sofá e colchões. Água, roupas e produtos de limpeza também estavam entre as doações. E como fizeram desde o início, mais uma vez os servidores se uniram para separar os donativos e carregar o último caminhão. O pescador Seomir ajudou a resgatar muitas vítimas da enchente em Bom Jesus do Norte e agora ele também será ajudado. O povo lá até fala, né, que o herói de lá sou eu, porque eu com meu barquinho tiro todo mundo lá, salvo todo mundo. Dessa vez, que cresceu muito rápido, eu atingi muita população, esqueci de mim, mas graças a Deus eu ajudei muita gente e a gente não esperava a quantidade de água que foi, né, que subiu muito rápido. E esse caminhão vai fazer diferença? Claro, vai ajudar muito, porque é um bocado num lugar, um bocadinho no outro e vai ajudando. Chega no final, se torna uma grande coisa. O secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, Joel Rangel, fez um balanço da campanha e não descarta novas mobilizações caso volte a chover forte.
já que cerca de 12 mil capixabas ainda não conseguiram voltar para suas casas, de acordo com a Defesa Civil. Dentro da necessidade, a casa vai estar novamente preparada para receber doações, mas essa é a última quantidade de doação que nós estávamos aqui, que já tínhamos recebido e que nós vamos fazer chegar ao município. A gente percebeu, sentiu a participação das pessoas, a generosidade, a gratuidade, a solidariedade, a preocupação com que cada pessoa que colaborou teve com as pessoas atingidas. Um balanço muito positivo. Primeiro, por conta disso tudo que eu falei, da solidariedade humana, da vontade de fazer alguma coisa pelo próximo. E o outro é materialmente aquilo tudo que foi arrecadado. Mais de 100 toneladas de doações foram encaminhadas para os municípios. E a Comissão de Cultura está intensificando a campanha para recolher livros. O material arrecadado vai ser doado para bibliotecas que tiveram grande parte do seu acervo destruído. Além do presidente do colegiado, o deputado Torino Marques, representantes do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha já aderiram à campanha. Tudo bem? Vai ficar melhor ainda com a sua ajuda. Abrimos uma campanha aqui na Comunicação Social e Cultura da Assembleia Legislativa para as bibliotecas que foram destruídas de algumas regiões do Sudeste, aqui do Espírito Santo, com as chuvas que assolaram o Espírito Santo no mês de janeiro. E eu queria pedir a você que tem um livro, uma literatura em casa, livros infantis, documentos históricos, histórias do Espírito Santo. Se você quiser fazer essa doação, tiver esse livro em casa, faça essa doação. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, em frente ao Shopping Vitória. Você chega no térreo, pede para falar com a Comissão de Comunicação Social e Cultura. Faça a sua doação e ajude a preservar a história do nosso Espírito Santo, que ela não morra jamais. Obrigado, pessoal. Olá. Sou Silmar Francisqueto, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Nós estamos fazendo uma campanha para recompor o acervo da Biblioteca da Casa de Cultura de Conha, que foi totalmente tomado pelas enchentes. Você pode doar livros, preferencialmente de literatura, história do Espírito Santo, literatura infantil, e entregá-los no Arquivo Público no centro de Vitória, na Praia do Suá, na Biblioteca Pública Estadual, no Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, na Prainha, e também na Assembleia Legislativa, que está participando conosco dessa campanha. Participe, vamos manter viva a nossa memória. Sou Manuel Góes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha. Falo aqui da nossa sede na Prainha e venho solicitar a vocês participarem da nossa campanha de doação de livros de literatura, livros infantis para a recuperação da biblioteca do Centro Cultural de Iconha. Estamos recebendo aqui na Casa da Memória, como também na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Contamos com a sua participação, com a sua colaboração nessa ação solidária cidadã. Muito obrigado. Agora são 8 horas e 38 minutos e a gente vai para um rápido intervalo. E no segundo bloco tem informações sobre agendamento para emissão de carteira de identidade. E também esclarecimento de dúvidas sobre pensão alimentícia. A gente já volta. Olá, estamos de volta, agora são 8 horas e 41 minutos e é hora de saber um pouco mais sobre as nossas redes sociais e também sobre o site da casa. Hoje a Carol Prates vai explicar o conteúdo da nossa página oficial. E a dica é muito importante para quem precisa emitir documento de identidade. Conta pra gente, Carol. Bom dia! Hoje vamos falar de um serviço que todo mundo precisa pelo menos uma vez, a emissão da carteira de identidade. Você sabia que aqui no prédio da Assembleia tem um posto de identificação que faz esse atendimento? É super fácil, mas atenção, para isso você precisa agendar. O agendamento é feito lá no site da Assembleia. É só acessar al.es.gov.br e na aba Institucional você encontra o botão Serviços ao Cidadão, que dá acesso ao formulário onde você escolhe a data e o horário que se encaixe na sua agenda. Além disso, você pode consultar, cancelar ou reagendar o atendimento. Tudo muito fácil. E não se esquece de acompanhar o trabalho legislativo nas redes sociais, sempre buscando por @AssembleiaES. Por hoje é isso, pessoal! Assembleia Cidadã
Essa semana, quem participa do Ordem do Dia é o Núcleo da Defensoria Pública, que funciona aqui no Legislativo. Pensão alimentícia é o tema e as perguntas de hoje são: quem tem direito à pensão? Apenas os filhos? Veja a resposta da defensora pública, a doutora Cláudia Franco. A pensão alimentícia, na verdade, ela é uma obrigação legal daqueles que são juridicamente vinculados, eu vou explicar um pouco melhor, mas ela, na verdade, é para todos aqueles que precisam de um auxílio porque não estão conseguindo lidar com os valores da sua subsistência. Então, a obrigação legal primordial é dos pais com os filhos. Então, a gente juridicamente, né, na comunidade, a gente ouve muito falar, é o normal, é o regular dos pais em relação aos filhos. Existe subsidiariamente a obrigação dos avós. Quando esses pais já foram interpelados juridicamente, existe uma sentença, você tenta executar e não consegue, e aí subsidiariamente são chamados avós a compor essa obrigação alimentar. No entanto, essa obrigação alimentar também acontece dos filhos em relação aos pais. E o número que a gente tem visto hoje em dia no judiciário é bem grande dos pais demandando os filhos na busca da sua pensão alimentícia porque não estão conseguindo comportar com os altos valores mensais que eles precisam depreender. Além disso, nós temos o caso do ex-cônjuge. Hoje em dia é bem menos regular do que era antigamente e existe uma série de requisitos necessários para um ex-cônjuge conseguir essa pensão alimentícia. Normalmente, diferente dos filhos e dos pais, é uma pensão arbitrada por um tempo limitado para que esse ex-cônjuge ele possa novamente ser integrado ao mercado de trabalho. Então ele precisa demonstrar que durante o casamento ele teve que se retirar do mercado de trabalho e que agora essa situação temporária, até ele se adequar novamente ao mercado de trabalho, ele precisa desse auxílio financeiro para poder compor os seus valores mensais. Existe também de forma mais remota a pensão alimentícia necessária arbitrada entre os irmãos, mas são os casos que saem um pouco do nosso regular. O regular realmente é dos pais com os filhos, os avós sendo chamados subsidiariamente e agora essa questão inversa, dos pais demandando os filhos em relação financeira. Como você viu no início dessa edição, hoje começam as atividades de algumas comissões da Casa. E uma delas é a de segurança, presidida pelo deputado Danilo Baiense. O parlamentar vai falar ao vivo com o repórter Vanderlei Araújo e adiantar o que vai ser tratado na reunião de hoje. Bom dia, deputado. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Bernardo, bom dia a todos e bom dia também ao deputado Danilo Baiense, a quem temos o prazer de receber aqui no Ordem do Dia. Deputado, as expectativas para este encontro de hoje às 11 da manhã, o que será discutido? Bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores. Hoje teremos a sessão ordinária e serão discutidos principalmente os assuntos com relação às visitas técnicas que nós realizamos agora durante o mês de janeiro, quer seja no sistema prisional, na Polícia Técnica Científica, nos SMLs, delegacias regionais, tanto da capital quanto do interior do estado, e tudo isso, obviamente, vai gerar algumas deliberações por parte dos componentes da Comissão de Segurança. E o que foi verificado nessas visitas? Nós verificamos muitas irregularidades. Por exemplo, os SMLs já são um problema sério que estamos discutindo desde o primeiro momento quando assumimos o nosso mandato. No interior do estado, nós temos uma carência terrível de médicos, auxiliares de perícia legal e motoristas, tanto nos SMLs de Cachoeiro, quanto Colatina e Linhares. Por exemplo, agora, no mês de janeiro, nós tivemos semana onde ficou sem médico de quarta a domingo em Colatina e no sábado da mesma semana em Linhares. Com isso, os presos têm que ser transportados até Vitória para serem submetidos a exames e também as vítimas. Então, isso é muito grave. Com relação ao sistema prisional, também verificamos uma série de irregularidades, com relação especialmente ao número reduzidíssimo de servidores. Em um dos presídios haviam 1.400 presos e haviam apenas 10 servidores, sendo que somente 5 deles estavam armados, porque os outros eram designação temporária e eles não podem usar armas de fogo. Deputado, várias entidades ligadas às forças policiais foram convidadas para este encontro. Poderá haver um cronograma, instituir algumas prioridades na sequência do atendimento das demandas que já foram apresentadas?
vai ser deliberado certamente o que terá que ser indicado ou o que terá que ser feito. Mas você vê em todas as audiências que nós temos aqui, quer sejam sessões ordinárias ou audiências públicas, todas as entidades têm voz nessa comissão. No interior do estado, por exemplo, nós temos entidades aqui de Vitória que nos acompanham em todas as audiências públicas e têm voz em todas as audiências. Posteriormente, nós fazemos as deliberações, como fizemos no ano passado, mais de 150 indicações, e com isso geraram, obviamente, algumas coisas positivas, como, por exemplo, o EIFES Criminal, que estava com o contrato vencido desde 2014, a Polícia Civil trabalhando sem essa ferramenta importantíssima, e através de ação da Comissão de Segurança, o EIFES passou a funcionar. Uma outra coisa interessante também foi a plataforma da delegacia online, porque a Sejus e o IASES não tinham acesso, e através da Comissão de Segurança foi desenvolvida uma plataforma para que eles agora tenham acesso e possam fazer as ocorrências nas suas próprias unidades. Tá bom, deputado, nós agradecemos ao senhor pela participação aqui no Ordem do Dia. Essa foi a nossa entrevista com o deputado Danilo Baiense. A reunião logo mais às 11 da manhã. Voltamos com você, Bernardo, aí no estúdio. Muito obrigado, Vanderlei. Muito obrigado também ao deputado Danilo Baiense pela disponibilidade. Por hoje é só, mas a gente tem um encontro marcado. Amanhã, às 8h30 da manhã, aqui na TV Assembleia, mais perto de você. Até lá!